Olá, bom dia! Tudo bom com você? Comigo tudo ótimo. Aula de português para começar o nosso dia. Vamos lá. As correções, você já sabe, eu tô te mandando aí o arquivo com as correções. Precisa olhar todas as atividades e colocar o quê? O que coloca quando a gente corrige a atividade? Isso mesmo, coloca o quê? Confere o sinal de ó certo aí na sua atividade. Não esquece, tá bom? Corrige tudo direitinho. As perguntas de respostas pessoais, à medida que vai passando aí, a tia tá corrigindo. Tá indo ainda meio, né? Tá algumas coisas aí para corrigir, mas vai ser tudo corrigido, vai dar tudo certo. Já estou com os trabalhos daqueles que entregaram, também tô corrigindo. Aguarda aí que vai chegar, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre pronome. Isso mesmo, você fez atividades da Canção do Exílio e fez as atividades também do pinguim. Gostou de conhecer mais sobre os pinguins? São legais, né? São incríveis os pinguins. Muito bom. Eu gostei também de conhecer mais sobre os pinguins. Lá na atividade você conheceu sobre os pinguins e sobre os pronomes pessoais. Pronome pessoal tem a ver com o quê? Com o que tem a ver? Pronome tem a ver com o nome. Então, o pronome, ele é uma palavra na língua portuguesa que ele vai vir acompanhando um nome, acompanhando um substantivo, ou então ele vai substituir um substantivo, tá certo? Então, Pedro gosta de sorvete. Eu posso substituir Pedro por qual pronome pessoal? Do caso reto, ele gosta de sorvete, que foi isso que nós vimos nas atividades, não é? Então, lá no caso dos pronomes pessoais, nós temos no caso reto e no caso oblíquo. Em ambas as situações, nós temos três pessoas. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Tanto do singular, ou seja, um só, quanto do plural, mais do que um, vários, né? Então, muito bem. Então, os pronomes do caso reto, nós temos eu, tu, ele, ela. No caso, no singular. E no plural, nós temos o quê? Nós, vós, tu... Ai, embolei. Nós, vós, eles, elas, exatamente isso. Muito bom. No caso oblíquo, nós vamos ter também a primeira pessoa, a segunda, a terceira no singular e vamos ter também no caso do plural. Então, no singular, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, no caso do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa já falou. No caso do plural, nós, conosco, vós, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Lembrando que o a, os, as, ele pode se transformar em lo, los, lá, las. No caso, aí dependendo da terminação do verbo que ele vai vir acompanhando, tá certo? Então, muito bem. Hoje nós vamos continuar estudando sobre o pronome. Nós vamos precisar saber um pouquinho a respeito do pronome para realizar as atividades que nós vamos fazer. Então, aí na página 30 está reforçando aí a explicação do pronome. Você pode acompanhar aí depois, dar uma lidinha. Tudo que tem no livro, pessoal, é importante você ler. À medida que você vai fazendo a atividade, você precisa ler todo o texto do livro e responder a atividade, para que você possa ir aprendendo essas informações pouco a pouco, tá bom? Aí nas atividades também a gente vai precisar se lembrar que as palavras precisam combinar. Lembra? Não é só roupa que tem que combinar para sair, viu, gente? Tem que combinar as palavras, tanto para falar quanto também para escrever. E elas vão combinar a partir do quê? A partir do nome ou da pessoa de quem se está falando, de quem vai se falar. Então, por exemplo, se eu falar bolas, tudo vai ficar combinando com o quê? Com bolas. Bolas é plural. Agora, se eu falar boneca, é singular. As palavras da frase vão vir combinando com boneca no singular. Então, não esquece isso na hora de resolver as atividades. Tem algumas atividades aí que você precisa dessa informação, se lembrar disso que nós estamos aprendendo. Por exemplo, aí, ó, minha terra tem palmeiras. O minha combina com terra. E o tem também combina com terra, porque quem tem palmeiras é a terra, tá certo? Aí, no caso do ter, é um verbo.
verbo é aquilo que indica uma ação dentro da frase. Nós vamos ver que os verbos eles precisam também combinar. Então, se a palavra, se o substantivo ele veio no singular, o nome veio no singular, o verbo tem que ser o quê? No singular. Se o nome veio no plural, o verbo vai usar também o quê? Forma de plural. E nesse caso do verbo ter, a gente tem aí no texto algumas diferenças. A gente tem duas formas de escrever o verbo ter. Que uma vem tem e a outra vem tem, com acento circunflexo. Qual é a diferença do tem com acento circunflexo do tem sem acento circunflexo? A diferença é que o sem acento circunflexo, ele combina com o sujeito, ele vai combinar com o nome no singular, ou seja, um só. Maria Cecília tem 9 anos, né, Maria Cecília? Você fez 9 anos, foi? Isso mesmo, né? Maria Cecília tem 9 anos. Agora eu poderia dizer elas têm 9 anos. Se são elas, aí já eu preciso colocar o quê? O acento circunflexo no ter para ele poder combinar com elas que está no plural. Se você tiver dúvida, não deixe de me perguntar, para a gente poder esclarecer, tá certo? Então, o verbo ter aí no texto de Gonçalves Dias, ele apareceu dessas duas maneiras. Tem com acento e tem sem acento. Quando ele vem no singular, ou seja, para uma pessoa, para uma coisa tem no caso a terra. A terra tem palmeiras, é uma terra só que tem, então é sem circunflexo. Diferente do quando aparece mais de uma terra. Então, aquelas terras têm com acento circunflexo palmeiras, porque são várias terras, não é uma terra só, tá certo? Muito bom. Outra informação que nós vamos precisar estudar aqui também é sobre o coletivo. Lembrando que os nomes, aquela palavra que dá nome a tudo se chama o quê? Substantivo. Substantivo igual a nome. E os nomes, eles têm algumas características interessantes. Por exemplo, os coletivos. Os coletivos é um nome só, que ele pode vir no singular e ele indica já um conjunto ele indica um conjunto de seres ou objetos ou coisas da mesma espécie. Então, por exemplo, aí no livro tem palmeiras, palmeiral. Então, no caso de palmeiras, é o quê? É um substantivo normal. Agora, palmeiral já é um coletivo, é um substantivo coletivo, que indica o quê? Um conjunto de palmeiras. Nós teremos aí algumas atividades relacionadas a isso. Eu quero ler com você o clique na página 33, então eu vou abrir aqui meu livro, você abre o seu também, na página 33, é uma dica importante sobre os coletivos, tá bom? Então vamos lá, clique. As palavras que você escreveu indicam um agrupamento de coisas, ou seja, um coletivo. Na língua portuguesa são chamadas de substantivos coletivos. As palavras que representam esses coletivos são escritas com a letra L no final e não com a letra U. Como o som desse L no final ele parece com U, palmeiral, como a tia disse, desculpa, engasguei. Você pode confundir, como o som é de U, você pode confundir e escrever com U. Mas essas palavras todas escrevem com L, combinado? Então, as atividades para hoje são as atividades da página 29 até a página 33. O faça você mesmo da página 33, infelizmente você não vai fazer, porque seria para nós fazermos juntos com todos os colegas em sala, então essa a gente vai deixar, tá bom? E para casa você vai responder as atividades no caderno substantivo coletivo, daquelas folhas que vieram da escola. Procura lá na sua pastinha as folhas do substantivo coletivo, tá bom? Então essas são as atividades desta aula. Capricho e não esquece de colocar a data e seu nome, tá bom? Qualquer dúvida, a tia está aqui para te ajudar e Deus te abençoe e até a próxima aula. Beijo!